Sejam muito bem-vindos. O tema do Dedo de Prosa dessa semana é oratória. E eu, Thales Azevedo, recebo hoje o professor Rodrigo Moreira, que inclusive foi meu professor de oratória. Muito obrigado pela presença, Rodrigo. E antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos sócios e seguidores. Ok, doutor Thales Azevedo, muitíssimo obrigado pela oportunidade de eu dividir com os médicos esse tema tão importante que é a oratória, tão essencial e tão pouco trabalhado em nível educacional aqui na América do Sul. Eu quero inicialmente me apresentar. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu formei em fonoaudiologia há 25 anos. Comecei minha trajetória profissional trabalhando de branco numa clínica médica de otorrinos. Eu era um dos fonoaudiólogos da clínica. E atendendo lá os meus pacientes, eu percebi que eles precisavam de algo mais do que uma boa dicção e uma boa voz. Isso aconteceu quando eu tinha 5 anos de formado. E aí esse algo mais tem nome, e o nome é oratória. Quando eu percebi isso, Thales, eu comprei todos os livros de oratória do mercado, estudei o assunto, me auto-especializei em oratória, fiz uma pós-graduação por conta própria e fui oferecer o meu treinamento. Primeiro lá para os meus pacientes, como um bônus, né, do tratamento, transformei o tratamento em treinamento, e depois comecei a ter atuação em outras áreas profissionais, dentre elas o direito, né, o curso de administração de empresa, e cheguei também aos médicos. Já tive a oportunidade de ter vários médicos, assim como você, outros colegas seus, que fizeram o curso comigo. Por quê? Porque perceberam a importância da oratória no dia a dia do médico, seja no atendimento ao cliente, seja numa reunião clínica. Eu lembro da minha época que eu convivia com os otorrinos, toda segunda-feira, 19h30, parece que segunda-feira é o dia da reunião clínica, né? Toda segunda-feira tinha reunião clínica e os médicos tinham que ir lá na frente, apresentar um trabalho, congressos, provas de título, que você tem muitas vezes que falar atrás de uma tribuna, igual aquela que eu tenho ali, ó. E aí eu treino o médico também para falar. E a oratória, assim, o dramático, sabe, Thales, é que ela não é trabalhada na América do Sul do ponto de vista educacional. Porque nos países desenvolvidos, a oratória é ensinada aos 12 anos de idade, aos 17 no ensino médio, high school, né, dos Estados Unidos, e no primeiro período de qualquer curso superior. Então, lá, o pessoal aprende a falar. Aqui, não. Aqui é o que acontece, os meus alunos, a maioria estão em nível de pós-graduação, gerenciando equipes, tendo a oportunidade de ter que falar assim em nível de gerência, e aí descobre a oratória por necessidade. Por necessidade. Então, muito obrigado, viu, Thales, pela oportunidade de eu divulgar esse meu trabalho e ajudar todos vocês a falar melhor. Com certeza. E essa importância, né, da oratória na formação básica, né, ela realmente deveria ser mais valorizada. Eu queria já começar perguntando quanto você acredita, ou quanto é dito na literatura, que a gente consegue melhorar a nossa oratória usando a técnica correta. Ok. Primeiro, Otávio, um pequeno à parte. Eu, no ano de 2017, eu criei um Instituto Brasileiro de Oratória que leva o meu nome, Rodrigo Moreira. O IBRO, Instituto Brasileiro de Oratória, defende essa ideia que você acabou de manifestar, que a oratória seja ensinada o quanto antes na educação brasileira, de forma oficial, tanto que já temos algumas parcerias com escolas que oferecem o treinamento de oratória no contraturno do aluno. Ele estuda de manhã, o aluno faz algumas disciplinas extras à tarde. Uma delas é a oratória. Então, já estamos começando a entrar. E a outra característica, outra ideia que o IBRO defende é que a oratória seja ensinada o quanto antes na educação, o quanto seja ensinada por fonoaudiólogos, melhor dizer. Então, o quanto antes na educação brasileira e por fonoaudiólogos, que é o profissional assim que tem um estudo da comunicação humana. Né? Se você vai construir um prédio, você contrata um engenheiro. Se você vai construir uma pessoa para falar melhor, o ideal é contratar um fonoaudiólogo. Agora, em relação à sua pergunta, Thales, assim, o quanto que o aluno melhora
ao fazer um treinamento de oratória? Não é essa a pergunta? Isso. Ô, Thales, processo de aprendizado é muito relativo. A gente não tem como cravar assim, ó, eu garanto 87% de melhora da sua oratória com o meu treinamento. Isso é muito relativo. Então, assim, vai depender do professor, vai depender do nível que o aluno está, porque eu tenho alunos médicos que já são speakers de laboratório, que é uma... Isso é muito bom para o médico, né, Thales? Virar speaker de laboratório. É Você uma das opções de carreira. é uma das opções de carreira. E para virar speaker de laboratório, além de ser reconhecido, né, no meio médico e realmente prescrever aquele medicamento, você tem que ter uma boa oratória. Tanto que tem laboratório que realmente paga para o médico, eu já recebi por isso, para treinar o speaker, para falar melhor e apresentar melhor aquele medicamento lá no congresso. Então, essa questão de percentual é muito relativo. O que eu vivo na minha experiência aqui é que o meu aluno, geralmente, ele é bom para aprender. Ele é bom. É aluno igual a você, assim, Thales. É aluno que está acostumado a estudar, que fez lá um curso de medicina, né? Vou arredondar para 10 anos, né? O curso mais da especialização, residência. Não para de estudar, né, Thales? Então, o meu aluno, ele está acostumado a estudar, a aprender. Ele é um aluno, assim, muito capaz intelectualmente. E eu, como professor, você já me conhece, Thales, eu ensino bem. Assim, modéstia à parte, sem querer ficar arrogante aqui, mas eu garanto a minha parte de professor. Se o aluno garante a parte dele de aluno, eu vou colocar aí mais de 80% de chance dele realmente aprender e sair daqui do meu treinamento em pouco tempo falando melhor. Bacana. E em relação às técnicas de oratória, quais seriam as principais técnicas, se você puder colocar em poucas técnicas aqui, quais seriam as principais delas? Ô, Thales, beleza. Então, agora entramos em cheio aí na parte prática, né? Se você prestar atenção a partir de agora, você e os nossos web espectadores, aprendi esse termo recentemente, tá? Porque telespectador, não chegamos a tanto, né? Não Com temos aqui um certeza. canal de televisão. Mas web espectadores nós temos. Então, a partir de agora, fique atento aí que nós vamos entrar em cheio na parte teórica, que é altamente aplicável. São 4 técnicas, Thales, que nós vamos explorar. A primeira é o contato visual. Eu agora estou numa transmissão com vocês online. Não é ao vivo, mas é online. Eu estou olhando para a minha câmera, para a minha webcam, que está na parte superior do meu notebook. Eu tenho a minha imagem, tenho a imagem do Dr. Tales aqui na minha frente, mas a minha preferência ao desenvolver o meu raciocínio é olhar para a câmera. Então, se eu olhar para, por exemplo, o Dr. Tales, olha só como é que o meu olhar muda. Ele fica para baixo, tá vendo? E aí a pessoa que está do lado de lá, você, não se sente olhado. Então, eu tenho que falar olhando para a câmera. Isso é um desafio. E o outro detalhe, no mundo presencial, você está com o paciente na sua frente, você olha para ele enquanto você fala. O computador fica lateralizado, igual o gerente de banco, não é assim? Quando você vai conversar com o gerente, o computador dele também fica lateralizado. Entre você e o paciente não tem nenhum obstáculo físico. Então, você digita, faz uma pergunta aberta, isso é muito importante, faz a pergunta aberta, enquanto o paciente está respondendo, você olha para ele e eu falo para os meus alunos médicos para abrir o jogo. O que é isso? É ele falar para o paciente assim, ó, ô João, enquanto você vai manifestando aí a resposta à minha pergunta, eu vou anotando aqui, tá bom? Eu estou aqui com o prontuário seu, então pode ficar à vontade. O que você está sentindo? Sei. Agora, se o médico conseguir, hein, Thales, digitar sem precisar olhar para o teclado e nem para a tela, porque tem gente que consegue fazer isso, né? Ele já domina. Eu fiz, né? Eu sou antigo, então eu fiz o famoso curso de datilografia. Então, eu consigo digitar com 5 dedos aqui e, ó, garanto que está saindo relativamente tudo certo ali na tela do computador. Aí ele vai falando, eu consigo interagir com ele e digitar, o que não impede de eu olhar para a tela eventualmente. Mas o contato visual com o paciente ele é muito importante, tanto na chegada, quanto durante o assunto, quanto na finalização.
O gesto, que é a segunda... Ah, não, e quando for uma palestra, hein, Thales? Uma palestra, uma reunião clínica, presencial, né? Se Deus quiser, vamos voltar aí em breve com elas. Então, quando for uma reunião, um congresso lotado, um auditório cheio, uma prova de título, você distribui o olhar de 2 a 3 segundos em cada bloco. Ó, segura o olhar lá no fundo da esquerda, no fundo da direita, no fundo do meio e vai distribuindo o olhar. Quando for uma reunião online, com aquele tanto de retângulo na sua frente, na tela do computador, olhe para a câmera. Então, contato visual essencial. Não olhar para o teto, não olhar para o chão. Se o olhar ficar muito intenso, o que você faz? Olha para o prontuário, olha para a tela do computador, dá uma desafogada, igual eu fiz aqui agora, e volta. Gesto. Eu trabalho numa reunião online, igual a essa daqui, numa transmissão, com, preferencialmente, Thales, veja, o meu cotovelo em cima da mesa. Quando eu coloco o cotovelo em cima da mesa, o meu gesto, ele levanta. E ao meu gesto levantar, ele fica na linha do ombro, e aí eu desenvolvo o assunto sem tampar o meu rosto, na linha do ombro ou do lado do rosto. E essa mão aberta aqui é algo muito importante. Muito importante, porque mão aberta mostra acolhimento. Mão fechada, UFC. Você não quer lutar, né, Tati? Com o seu paciente do outro lado da tela. Você tem que acolher, o médico tem que acolher a gente. Então, eu estou aqui, né, precisando de você. Então, aqui, ó, mão aberta, deixa a mão aqui flutuando e vai ter hora que ela vai sumir. Vai ter hora que a sua mão vai ficar aqui embaixo mesmo, ó, e ela vai ficar aqui flutuando sem aparecer na transmissão. Quando for presencial, uma mão em cima da outra, pulso, uma mão do lado da outra. Se você for segurar uma caneta, ok, segura a caneta. E evita ficar fazendo barulho com a caneta, malabarismo, né, Tati? Eu tive um aluno, essa semana até, que ele fez uma aula comigo assim, ó, enquanto eu dava aula, ele ficava assim, ó, você é bom, Tati, fazer malabarismo com caneta? Ó. Não sou muito bom. Aqui, ele ficava assim, eu falei com o aluno, eu falei, eu tô ficando, você vai me hipnotizar com essa caneta. Então, cuidado, porque isso é um ruído na comunicação. Está escrevendo, nada impede da caneta ficar na mão. Ó. Eu seguro a caneta aqui, ó, e desenvolvo o assunto. Se for uma palestra, seguro o controle com o dedão. Veja, laser, né? Mostra o laser, passa o slide, volta, laser, segura com o dedão. Aproxima uma mão da outra, flutua, aproxima. E o gesto representativo. Eu sou eu, você é você, ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã é amanhã. Temos que ter foco. E aí a mão, se ela combinar com o que você está falando, ficaria muito bom. Não é toda hora, mas é importante ela fortalecer a sua mensagem. Terceira técnica, variar a voz. Thales, eu vou falar algo aqui, eu não sei se você vai concordar comigo, mas assim, a experiência que eu tenho com muitos médicos falando é que a voz tem uma tendência de ser um tanto quanto monótona. Você concorda comigo, como médico? Concordo, isso acontece com relativa frequência. Pode acontecer de você ir num congresso e o palestrante médico lá, super bem avaliado pelos seus colegas, né? Pós-doutorado em Harvard, e aí ele vai apresentar o conteúdo dele, dá sono. Então, eu recomendo vocês, médicos, treinarem com leitura em voz alta. Pega um texto, faz uma leitura da contracapa de um livro, vendendo aquele livro pelo rádio, para você colocar energia, vibração, vida nas suas palavras. Então, atenção a isso, viu? Porque parece que isso é um paradigma aí do meio médico, em relação à variação de voz e fala. E a última técnica é a postura. Eu não vou fazer essa transmissão aqui com você, Thales, balançando aqui essa cadeira lá, a minha cadeira lá atrás. Né? Eu não vou ficar fazendo malabarismo com a caneta. E algo que eu faço aqui, Thales, é isso, ó. E quando eu vou falar, eu costumo tirar as costas da cadeira, eu dou uma empinada no meu corpo, tiro as costas da cadeira, porque eu fico mais interessado na conversa e dou uma debruçada na mesa. Dou uma debruçada na mesa e o meu computador, preste atenção nisso, a minha webcam, ela fica a um braço de distância
do meu corpo. Tanto que se eu for digitar aqui agora, eu vou ter que esticar todas as minhas mãos aqui, todo o meu braço. Então, essa distância para a webcam, ela libera um pouco a necessidade de você ter que ficar olhando diretamente para a câmera, porque quanto mais perto, mais você tem que olhar para a câmera, porque dá para ver a bolinha do olho aqui, ó. Se eu olhar para baixo aqui, ó, voltei, ó. Então, essa distância libera a questão visual para você ter mais liberdade, né, com o olho, e também dá a chance do gesto aparecer. E algo fundamental, hein, relacionado à postura. Centraliza a sua imagem. Orelha, a distância da minha orelha para cá e para cá é semelhante. Aqui, ó, o mínimo de espaço possível, sem cortar meu cabelo, né? E cotovelo em cima da mesa, gesto na linha do ombro, do lado da orelha. E aí eu trabalho com a minha mão aberta, aproximo ela de forma discreta, sem cruzar dedo, que é muito dedo aparecendo, né? Até assusta a gente, ó. Ó. E aproximo uma mão da outra. Flutua, faz o gesto representativo e tem hora que a mão some. Então, essas são as 4 técnicas de oratória: contato visual, gesto, variação de voz e fala, movimento e postura. Isso vale para o mundo virtual e para o mundo presencial, porque o pós-corona, ele se caracteriza por um mundo híbrido. Isso já está acontecendo. O online entrou com força e ele não vai sair mais da nossa vida. Dificilmente volta a ser o que era, né? Só presencial, né? E a gente conversou no Dedo de Prosa anterior com o Dr. Breno, o Rodrigo, e ele fala, a primeiro soft skill que ele mencionou foi justamente o que ele chamou de comunicação superior, né? E aí eu gostaria, você já até mencionou algumas coisas, mas eu acho que seria interessante a gente fazer como se fosse uma simulação, que você pensaria que deveria ser uma comunicação adequada de um médico sentado na mesa do consultório, abordando o seu paciente, junto do seu acompanhante. Como seria essa conversa, essa comunicação? Pois é, Otávio, o segredo, qual que é? O segredo é você saber as técnicas de oratória para poder praticá-las. Algo fundamental em um médico é ele saber ouvir. Mas é aquele detalhe, né, Thales? Nós vamos querer ouvir o que nos interessa do ponto de vista da consulta. Então, o mais importante, antes de ouvir, é saber perguntar. Eu tenho certeza que você tem as suas perguntas-chave, né, durante uma anamnese, que você realiza para o paciente, que você vai direto ao ponto que você quer. Então, as perguntas abertas, elas são fundamentais para você ouvir o paciente. Então, assim, primeiro, se colocar atento a isso, saber perguntar para saber ouvir. Enquanto está ouvindo, ficar atento à questão do computador, contato visual com o seu paciente. E aí entra uma coisa assim, um tanto quanto dolorosa para o médico, sabe, Thales? Que é quando o paciente fala demais. Eu já respondi muito essa pergunta com os meus alunos médicos. Fala assim, Rodrigo, o negócio é o seguinte, a minha consulta demora demais, porque eu deixo o paciente falar e ele acha que eu sou, além de médico, psicólogo, né? E a consulta acaba durando 1 hora e o consultório cheio lá fora. E aí nós concluímos algo interessante. Você sabe como que você interrompe um paciente que você percebe que ele já falou e está falando de novo? Não, como é que a gente faria? Você olha no olho dele e fala assim, entendi. Aí você fala, entendi. Porque esse entendi, é lógico que você vai falar um entendi sem agressividade, é um entendi até com um leve sorriso no rosto, né? Entendi. Porque o entendi mostra para o seu interlocutor, isso vale não é só numa consulta médica, não, que a pessoa pode virar a página. Não tem necessidade, porque a ansiedade faz o comunicador ficar repetindo as coisas. Isso acontece comigo, deve acontecer com você, e é uma insegurança de quem fala. Porque por que eu preciso repetir 5 vezes a mesma coisa mudando as palavras? Porque eu não estou seguro de que a primeira vez foi suficiente. Então, é importante você perceber essa nuance e ter esse cavalheirismo, né? Essa cordialidade, saber interromper o seu paciente também.
E aí, quando você fala eu entendi, você meio que dá a segurança de que ele já comunicou o que ele precisava, né? Exatamente, exatamente. Experimenta, tá? Depois você me manda um áudio aqui e me conta. Vou deixar. Vai dar certo. E em relação à teleconsulta, Rodrigo, quais seriam as sugestões aí para fazer uma teleconsulta efetiva, né? Você já falou algumas, né, de olhar na câmera, mas tem alguma outra técnica que você sugere? Eu falei do enquadramento da imagem. Outra coisa fundamental também é o fundo da imagem. Eu estou aqui no meu centro de treinamento e eu tenho aqui, ó, plotado na minha janela, quase que um outdoor de um auditório. Então, está contextualizado com o meu trabalho, né? Então, ficar atento ao fundo. Outro detalhe é a iluminação, né? Você não vai fazer uma teleconsulta na penumbra. Então, é importante investir em um local que tenha uma boa iluminação. Colocar uma lâmpada mais forte em cima de você. Aqui no meu centro de treinamento, eu tenho 3 lâmpadas aqui em cima de mim, uma aqui na frente, uma aqui do meu lado direito e outra bem em cima de mim, e garante uma boa iluminação. O som, na medida do possível, uma comunicação sem ruídos, né? Nenhum ônibus acelerando aqui fora, né? Nenhuma britadeira quebrando asfalto, de preferência no horário da consulta, né? Se você estiver no seu home office, nada de menino gritando, cachorro latindo. Consiga, né? Faça esse esforço de conseguir um lugar mais silencioso. Não deu, não deu. Você até justifica isso para o seu paciente, ele vai entender. Mas se der para ser um ambiente mais preparado, melhor. Porque eu poderia fazer essa entrevista com você, Thales, lá no meu home office. Mas eu fiz questão de estar aqui. Nós combinamos um horário que eu costumo estar aqui no meu centro de treinamento, porque eu sei que eu tenho condição de te oferecer um ambiente melhor para essa nossa entrevista. Ótimo. Foi bastante proveitoso a conversa, Rodrigo. Acho que vai ser bastante relevante para os nossos sócios o uso dessas técnicas de oratória. Eu gostaria de deixar aberto para você fazer considerações finais em relação à oratória. Thales, eu estou convicto de que falar melhor é treino. Então, eu convido a todos que estão me ouvindo a dividirem comigo essa convicção. Então, se você se considera tímido, mais introvertido, nunca foi de falar muito, você pode instalar em você, vamos dizer assim, um botão chamado falador. Então, quando precisar de falar, você fala, e fala com técnica. Porque eu tenho alunos mais introvertidos, mais tímidos e mais quietos, mas que realmente desenvolveram essa habilidade da oratória e conseguem ter esses 2 momentos com consciência. Então, aprender as técnicas de oratória é algo que você vai ter que procurar por fora da educação tradicional. Isso é uma realidade. Então, essa live aqui, esse bate-papo, esse dedo de prosa nosso aqui, Thales, que nós estamos realizando, você pode ter certeza que é algo totalmente inovador e disruptivo na educação brasileira. Provavelmente, os médicos que estão nos ouvindo não assistam mais uma conversa igual a essa, com esse conteúdo, porque isso não é estimulado na nossa cultura. Então, aproveitem, eu me coloco à disposição, né? O meu contato é Falar Melhor, meu site é o falarmelhor.com.br, meu Instagram é Falar Melhor. Precisando, é só entrar em contato aqui comigo. Meu WhatsApp está lá no meu site. Muito obrigado. A gente que agradece a sua disponibilidade para conversar sobre um assunto que é tão relevante na prática médica. E quem tiver interesse, quem quiser saber mais sobre o assunto, pode comentar aqui embaixo e pode também visitar as redes sociais do professor Rodrigo Moreira, @falarmelhor. É isso? Isso aí, tá. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, um abraço. Um abraço.